Depois do grande sucesso junto a vocês do vídeo O que eu sei sobre Thomas Mann da semana passada, eu decidi fazer um novo vídeo nesse formato. Desta vez falando de uma grande escritora sobre a qual eu considero que eu sei o suficiente ao menos para poder fazer um vídeo desse tipo, que é Nélida Pinhon, a nossa grande escritora brasileira ainda em atividade, sobre a qual eu tanto falo aqui de maneira esparsa. Hoje, então, é uma grande oportunidade para que vocês possam conhecê-la melhor. Comprando estes ou qualquer outros livros, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Desde já eu adianto que todas as referências que eu fizer neste vídeo estarão aqui na descrição do vídeo. Portanto, vídeos que eu já fiz e textos que eu já escrevi sobre a Nélida Pinhon estarão aqui. Links para os livros dela, assim como entrevistas, porque a Nélida é uma grande oradora que ela já deu e que estão disponíveis no YouTube em geral e agora especificamente a respeito do novo livro lançado. Nélida Pinhon faz parte desta geração de escritores que podemos considerar como literatura contemporânea brasileira. Desde a década de 50, alguns estudiosos debatem se nós podemos já falar de literatura contemporânea. Eu me surpreendi quando pela primeira vez me disseram que autores da década de 60 já eram literatura contemporânea, porque na minha cabeça a literatura contemporânea alcançava até a década de 80. Mas, segundo os entendidos, podemos falar que a partir da década de 60 já temos literatura contemporânea, porque a historiografia literária brasileira ela é muito classificada e é dessa forma que nós a aprendemos na história. De modo que até a década de 50 ainda temos todas aquelas classificações de pré-modernismo, modernismo fase 1, modernismo fase 2, fase 3, etc. E já a partir de então, há uma maior pluralidade, uma maior soltura dessas classificações. E, portanto, isso tudo pode ser reunido apenas sob o título genérico de literatura contemporânea. Infelizmente, apesar de se tratar de um intervalo de tempo que já meia século, conhecemos muito pouco os nossos escritores contemporâneos, entre os quais se inclui a Nélida Pinhon, que já está com 83 anos. A Nélida Pinhon estreia ali na década de 60 com o romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo e depois também com um outro livro chamado A Madeira Feita Cruz. Ela nasceu em 1937 no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, mas sua ascendência é galega. A Galícia fica ali hoje na Espanha, fazendo fronteira com Portugal. Só para que vocês possam se situar um pouco, a Galícia é onde fica Santiago de Compostela e a famosa catedral e o famoso caminho de peregrinação. E essa influência galega, essa conexão ibero-americana que passa pelo Oceano Atlântico e tudo o que de vida e história esse oceano já carregou, vão permear muito a literatura da Nélida. Então a literatura da Nélida é uma literatura de imigração, porque haverá muito disso, dessa outra cultura e dessa outra cultura que se assenta no solo brasileiro. Mas ela também vai ser uma literatura fortemente marcada pela compreensão do Brasil, dos seus problemas, dos seus dramas humanos, porque o Brasil também é uma terra de imigrantes, sobretudo. Não só galegos, como italianos, alemães, portugueses, espanhóis, os africanos que foram trazidos para cá à força, enfim, sobretudo imigrantes no fim das contas. A Nélida Pinhon desenvolveu essa sua carreira ao longo dos anos, publicando muitos romances, muitos livros de crônicas, muitos livros de memórias, muitos livros de contos.
Ela também atuou fortemente no exterior, dando aulas em diversas universidades do mundo. Ela foi agraciada com aqueles títulos de doutor honoris causa em várias universidades do mundo e teve grande reconhecimento internacional. Em recente entrevista com o professor João César de Castro Rocha, inclusive, ela mencionou que sentia que era mais compreendida e valorizada no exterior do que aqui mesmo no Brasil. Mas isso não quer dizer que aqui no Brasil ela não seja reconhecida. Também aqui ela já ganhou muitos prêmios, entre eles o Jabuti. E mais do que isso, né, ela é membro da Academia Brasileira de Letras há bastante tempo. E no centenário da Academia Brasileira de Letras, entre 1996 e 1997, ela presidiu pela primeira vez a academia. Ou seja, ela foi a primeira mulher a presidir a academia, que a princípio nem admitia mulheres, e isto num momento assim histórico, né? Uma efeméride da instituição. A Nélida Pinhon, então, vai tratar muito dessa questão da Galícia, das influências galegas, e dentro dessas influências galegas, ela vai falar sobretudo da tradição oral, das raízes míticas da humanidade, né, que estão sempre ali entremeadas com essas histórias orais que vão sendo passadas de geração a geração. Ela fala que ela é muito ligada também à vida no campo, porque na Galícia eles eram principalmente camponeses, e ela teve uma experiência singular, porque apesar de ter nascido no Brasil, ela foi morar na Galícia por alguns anos durante a infância. E ela então pôde ter contato com toda aquela vida agreste, com todo aquele cenário galego, rural e mítico. E isso a marcou profundamente. Ela menciona, inclusive, que ela é mais rural, às vezes, do que urbana, apesar de a Nélida, gente, ser muito cosmopolita. Mas, enfim, no plano imaginário, imaginativo, porque ela considera que o urbano, no humano, ele é mais recente. Portanto, os mitos das cidades ainda estão muito pouco consolidados. Ao passo que, no ambiente rural, no ambiente mais próximo à natureza, toda a mitologia humana, o grosso dela, foi elaborado. Portanto, é um ambiente mais rico em mitos. A Nélida Pinhon também está sempre muito atenta à questão do humano. Do humano no mundo, do drama humano, do que há de romanesco na vida. Ela, para mim, é uma grande humanista. Ela é uma pessoa que acredita em Deus, ela fala isso, mas ela tem toda uma concepção particular da fé. Uma concepção em que o humano e o respeito à singularidade do humano, inclusive a sua possibilidade de erro, devem ser muito valorizados. Quem lê sua biografia logo percebe que ela valoriza muito as trocas, as viagens, o conhecimento dos séculos, dos dramas, das outras pessoas, a interação com as pessoas, a boa comida, a troca de presentes. Toda essa mundanidade que nas mãos dela vai ganhar contornos, eu diria, até metafísicos. Porque, para mim, a Nélida tem uma visão de mundo que inclui o humano e Deus, em que tudo isso que parece muito banal e mundano ganha contornos metafísicos. A Nélida Pinhon também é muito atenta à questão da mulher na sociedade, ao papel da mulher, a mulher que conta histórias, a mulher que discursa. Às vezes vocês vão sentir, principalmente nos discursos da Nélida, em alguns ensaios, um tom um pouco mais oficial, mais ligado talvez até ao direito, a uma linguagem um pouco mais arcaica ali do começo do século XX, em alguns discursos principalmente. Mas para isso há uma explicação.
Ela disse em determinada entrevista que esse campo dos discursos oficiais, solenes, cerimoniosos, sempre foi ocupado pelos homens. Então ela se sentia na incumbência de dar também uma versão feminina a esses mesmos discursos. E isso é muito interessante. A Nélida é uma grande oradora. Tanto é que as entrevistas dela são interessantíssimas. Desde que eu a conheci pela primeira vez numa entrevista no programa Sem Censura da Leda Nagli, há 20 anos, por ocasião do lançamento de Vozes do Deserto, eu fiquei cativado justamente pelo poder de fala dela. Então, mesmo que você não leia por hora os livros dela, vale muito a pena ouvi-la. E ainda hoje, principalmente hoje, porque ela é articuladíssima, de um pensamento límpido, arguto, informado, do maior valor. Isso tem ligação, inclusive, com uma experiência da infância dela. Ela diz que sua mãe, em determinado momento, chegou para ela e disse que ela não falava tão bem. Era preciso ter mais cuidado com o seu discurso, com a fala, com a oralidade. E a partir de então ela passou a se atentar muito para isso e desenvolveu uma capacidade oratória incrível. Ela é tão dedicada a isso que ela diz que às vezes quando ela está num jantar, numa festa, numa cerimônia, ela nem se permite às vezes beber alguma coisinha, um champanhe, um vinho, porque ela tem a necessidade de ofício, ela é uma serva da palavra, de estar plenamente presente e caso seja convidada a fazer um discurso, uma preleção, fazê-lo da melhor forma possível. Daí vocês veem a grande dedicação que ela tem à palavra, à escrita, à literatura. A Nélida Pinhon é uma escritora atenta ao Brasil, mas que não perde de vista o universal. Ela não perde de vista o palco do mundo. Ela é alguém que ama a música, que está sempre perambulando pelo mundo para ouvir grande música. Ela já frequentou aquele festival de Bairro, onde eles executam peças de Wagner, acho que por toda uma semana, e em apresentações que exigem grande fôlego, né, porque são extensas. Eu me lembro de uma vez que o Metropolitan de Nova York estava fazendo todo o ciclo do Anel de Nibelungo, do Wagner, que levava horas de execução e que a Nélida informou que estava indo para lá poder assistir a isso. E ela é uma mulher que já teve contato com muita gente. Esta fotobiografia intitulada Tenho o Apetite de Almas, que é uma frase retirada de Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, vocês podem ver assim a quantidade imensa de personalidades com as quais ela já conviveu. Ela mesma diz que ela é uma pessoa mundana, né? Uma pessoa meio até boêmia, sempre em contato com essas pessoas, com o mundo, né? Ela não é uma escritora encastelada. E nisso, assim, ela já teve amizade com Gabriel Garcia Marques, com Mário Vargas Llosa. A sua agente literária no exterior foi a grande espanhola Carmen Balcells, que também foi a responsável por levar ao mundo o boom latino-americano, por força do qual, inclusive, autores como Gabo e o Mário Vargas Llosa chegaram ao Prêmio Nobel de Literatura. E assim, a Nélida, apesar de todas essas conexões com personalidades importantes, não se vale delas como um trampolim para se promover. Sempre que você assiste a uma entrevista dela e que ela vai falar sobre essas pessoas do convívio, é perceptível um grande cuidado dela em respeitar a intimidade que essas pessoas concederam a ela e não trair essa intimidade, eventuais segredos confessados. Ela fala que as pessoas sempre confessam muitos segredos a ela porque ela não os conta, então ela é uma pessoa de confiança. É muito perceptível isso quando nós sabemos da amizade que a Nélida Pinhon teve com a Clarice Lispector. Ela foi grande amiga, uma amiga assim, do cotidiano da Clarice Lispector nos últimos 18 anos da vida da escritora.
Como vocês sabem, né, a Clarice Lispector tem hoje uma fama internacional, então seria muito fácil para a Nélida Pinhon se promover às custas da Clarice, ou pior, trair a intimidade que ela teve com a Clarice, revelando segredos, revelando fatos inusitados e às vezes até constrangedores, sei lá, muito íntimos, enfim, da vida da escritora. Então sempre que ela vai falar sobre Clarice Lispector, ela é muito ciosa de respeitá-la, de não revelar coisas que ela pensa podem trair a confiança que a Clarice depositou nela no passado. Isso é muito bonito, né? Isso é uma ética que você vê que ela segue e que é admirável mesmo. Então a Nélida é essa pessoa aberta para o mundo e que continua produzindo e produzindo barbaramente aos 83 anos de idade. Há alguns anos, a Nélida passou por uma experiência meio traumática, porque um médico lhe deu o veredito de que ela tinha um câncer e que morreria dali a no máximo 6 meses. Então, pense, uma mulher com um veredito desse, o que vai fazer? Vai preparar a sua morte, vai voltar-se para dentro, mas vai viver uma vida, uma experiência totalmente diferente, né? Todos sabemos da nossa morte, mas saber da morte tão próxima, assim, com data, é uma experiência singular que a maioria de nós não temos. Então ela viveu isso até que ela foi se consultar com um outro profissional, fizeram exames e descobriram que na verdade ela não tinha aquela doença, não tinha doença fatal nenhuma, e tanto é que ela continua vivendo e produzindo até hoje. Isso lhe deu um grande impulso criativo, e ela então escreveu um livro de crônicas, que está inclusive concorrendo ao Prêmio Jabuti deste ano, intitulado Uma Furtiva Lágrima, para o qual há um vídeo aqui no canal, em que ela expõe muito bem a sua visão de mundo, a sua ética e as relações com Deus, com a criação, seus interesses literários. E ela também vai falar muito de um trecho da vida dela que vem ganhando cada vez mais importância, que é a sua relação com os animais. Desde que ela teve um cachorro chamado Gravetinho, ela passou a ver nessa experiência, nesse convívio com os animais, quase que uma experiência metafísica. Porque de fato há muito de metafísico na observação que podemos fazer dos animais. Um animal parece viver no estado de contemplação, no estado que é mais do outro plano do que do plano imediato das coisas palpáveis. Então há um grande aprendizado a ser feito com carinho e com as características de vida desses animais. Inclusive ela está escrevendo agora um livro sobre esse Gravetinho. E depois disso, depois de escrever Uma Furtiva Lágrima, e depois infelizmente do falecimento de Gravetinho, Nélida partiu para Portugal para realizar um sonho que ela tinha de escrever um romance falando dessa saga portuguesa de se lançar ao mar e conquistar terras, etc. E ao mesmo tempo ser um país tão pequeno, né, considerado ali na periferia da Europa. Ela fez grandes pesquisas, teve grandes dificuldades, porque ela logo no começo quebrou o braço em Madrid. Por conta de um problema de visão, ela era obrigada a escrever à mão e não no computador. E, portanto, ela tinha que escrever ali em Portugal à mão, e com uma mão que doía, porque o braço tinha sido quebrado. Mas ela venceu isso. E agora, na pandemia, já tendo os originais prontos, ela aproveitou do isolamento social para revisar e acabar este livro. E agora, em outubro e novembro de 2020, ela está lançando o seu novo romance, Um Dia Chegarei a Sagres, um romance de mais de 500 páginas e que é um verdadeiro acontecimento literário, porque fazia 20 anos que ela não lançava, quase 20 anos, né, que ela não lançava romances. O último tinha sido Vozes do Deserto, de 2004, e
no Brasil, né, que passou por tantos percalços, todos nós, num tempo de pandemia, ela foi ousada a ponto de lançar este romance mesmo agora no tempo de pandemia. Seu editor, o Carlos Andreasa, a aconselhar a fazer esse lançamento no ano que vem, né, quando seria possível talvez ter noites de autógrafos, fazer entrevistas presenciais, enfim, dar uma melhor vazão, né, uma melhor divulgação à nova obra. Só que ela insistiu e dizia que neste ano tão difícil para nós brasileiros, era preciso que a literatura brasileira se fizesse presente, não se omitisse e se arriscasse. Ela confiava no público e na força da literatura brasileira e acreditava que esse lançamento, apesar de, em termos de marketing e de mercado, parecer tão arriscado, não seria fadado ao malogro. E de fato, o livro tem sido um grande sucesso. Antes, ela havia lançado este romance no começo do milênio, que se passa nas Arábias, e para o qual ela tinha feito grandes pesquisas. Ela recriou a história das 1001 Noites e pôde então revisitar um dos temas que lhe são caros, que é o poder da narrativa, do contar histórias e da mulher que conta histórias. Porque Sherazade conta histórias e conta histórias para sobreviver à fúria assassina do sultão. E por meio dessas histórias não só sobrevive, como esclarece o sultão. Então, é um livro que prova a vocação universal da Nélida, que não se restringe aos temas e contextos brasileiros, e também essa sua afeição a temas recorrentes, como este da contação de histórias. Uma das grandes obras da Nélida Pinhon é este A República dos Sonhos, um livro enorme de mais de 700 páginas, como vocês podem ver num formato grande e numa letra até pequenininha, que é a história da vida dos ascendentes da Nélida Pinhon, né? É um pouco disso, ela parte dessa premissa biográfica para falar sobre a imigração, para falar desse universo ibero-americano, para falar sobre a Constituição do Brasil. É um livro belíssimo, de fôlego poderoso, lançado em 1984, que já caminha para 40 anos de vida e que deve ser conhecido por todos. É com certeza uma das grandes obras-primas da língua portuguesa e da literatura brasileira em especial. E assim, é inadmissível que não conheçamos mais, que não sejamos mais leitores de Nélida Pinhon e principalmente de A República dos Sonhos. É um livro que eu acredito que todos vocês vão se envolver muito. É uma saga familiar poderosa, cativante, que caminha em espiral e que vai tratar de muitos temas e não vai se restringir ao Brasil. Vai tratar também da Galícia, da Espanha, dos ciganos, enfim, a Nélida nunca perde de vista o universal, mesmo quando falando do local. Para este livro eu fiz recentemente um vídeo e escrevi um extenso texto no blog. Os links estarão aqui embaixo. O romance que ela havia lançado por último é este Vozes do Deserto, que eu me lembro de ter lido há quase 20 anos e que foi lançado, acho que em 2004, pelo que eu posso ver aqui da ficha catalográfica. E é esse romance que reconta a história de Sherazade, que revisita as 1001 Noites sob um outro aspecto, sob uma outra forma, e que ganhou à época o prêmio Jabuti de melhor livro de ficção, melhor romance, melhor livro do ano. O livro que a Nélida escreveu sobre a sua experiência de quase morte, né, de sapiência de morte próxima, mas muito mais do que isso, sobre sua visão de mundo e de criação, é este Uma Furtiva Lágrima. Para ele também há vídeo aqui no canal. Recentemente também a Nélida escreveu um livro de contos chamado A Camisa do Marido. Dela eu já li O Presumível Coração da América, que é um livro de ensaios. Todos vocês que estão interessados, né, em valorizar o que é brasileiro, o que é parte da lusofonia,
o que é ibero-americano, o que é latino-americano, certamente encontrarão muito a conhecer neste livro, porque a Nélida está sempre muito atenta à valorização do nosso contexto cultural próximo. Este livro de fragmentos que eu ainda não li, O Pão de Cada Dia, este livro de memórias, O Livro das Horas, este livro de ensaios, Aprendiz de Homero, que eu não li todo, mas eu já li parte, e eu li sobretudo um ensaio maravilhoso, porque a Nélida é uma grande apreciadora dos gregos dos tempos antigos, que é O Sorriso de Sara, que vai fazer uma análise de um episódio envolvendo Abraão, Sara e Deus, e com isso explorar a condição feminina, que é uma coisa assim genial. É um dos melhores ensaios que eu já li. Recomendo a todos fortemente O Sorriso de Sara. E por último, que eu tenho, né, porque a obra dela é ainda mais vasta que isso, com certeza, Um Dia Chegarei a Sagres, que é o novo romance, que é um épico já, que se passa em Portugal e que, segundo ela mesma, pode rivalizar com a República dos Sonhos de quase 40 anos atrás como sua obra-prima. Pensem que privilégio para nós brasileiros termos uma escritora de 83 anos de idade, consagrada, acabando de lançar um livro que pode rivalizar com a sua obra-prima de 40 anos atrás. Isto é raro. É raro que os escritores, quando mais velhos, publiquem obras de fôlego, grandes romances, mas a Nélida fez isso. Ela eu também tenho O Apetite de Almas, que é a sua fotobiografia belíssima, em que podemos assim avaliar com exatidão a extensão da influência, das conexões e da importância da Nélida, né? A Nélida já ganhou o prêmio Príncipe de las Astúrias, que é importantíssimo e muito singular na Espanha. O prêmio Camões, o maior prêmio de escritores de língua portuguesa. E também um prêmio Juan Rulfo, que é um prêmio latino-americano, assim, que ela foi singularizada, porque ainda não haviam dado esse prêmio a uma mulher e deram a Nélida pela primeira vez. Portanto, assim, eu os convido a ler e conhecer a Nélida. Comecem pelas entrevistas no YouTube. Tenho certeza de que ficarão cativados. Vamos valorizar a nossa literatura contemporânea, que já está se tornando uma literatura de décadas atrás, né? Não podemos deixar o tempo passar assim, sem prestarmos atenção. A República dos Sonhos, um clássico de quase 40 anos, tão pouco conhecido dos leitores mais jovens, precisa ser conhecido. Vale a pena ser conhecido, sobretudo. Eu acho que os grupos de leitura de mulheres têm uma grande oportunidade agora, né, com esse destaque que tem sido dado na imprensa à Nélida, de se aproximarem de sua obra e começarem a divulgá-la com maior vigor, né? A estudá-la, a lê-la efetivamente, pois a Nélida merece. Ela não merece que seja mais conhecida no exterior e valorizada do que na sua própria terra. Que ela seja igualmente valorizada e conhecida por todas as partes. E ler a Nélida é ler não só uma escritora, conhecer mais do feminino, conhecer mais da literatura brasileira, mas é também entrar nesse movimento de valorização das nossas conexões ibero-americanas, que eu acho tão importante, sobre as quais eu tenho pensado bastante ultimamente, né? Vamos fugir um pouco desse circuito de referências anglo-saxão, que é super importante, super interessante, mas que não nos é tão próximo. Vamos parar e prestar atenção em coisas diversas. Eu acho que essa diversidade pode começar pelo que está do nosso lado. É o circuito de referências ibero-americanas, né? O que está na América Latina, no Caribe, e também o que está em Espanha e Portugal, suas ex-colônias em África. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Não deixem de visitar o meu blog, o link também estará aqui embaixo. Comprem através dos links da Amazon que eu deixo e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!